Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TVU HF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Zilmar, muito obrigado por atender esse nosso convite. Evidentemente que a palavra bioeletricidade, cogeração, energia é um tema que se faz presente em todas as entrevistas dos integrantes do novo governo e vai ser muito oportuno para o nosso telespectador poder conhecer um pouquinho como é que anda a situação da bioeletricidade, os desafios que nós temos e também as oportunidades que podem ser aproveitadas aí com essa mudança de governo. Bom, novamente é um prazer estar aqui no seu programa, sempre convidado, sempre estarei. Falar sobre bioeletricidade realmente é um tema muito importante, é um tema que tem sido cada vez mais pautado aí por uma questão dos compromissos que o Brasil tem assumido em fóruns internacionais quanto à sustentabilidade na questão das emissões e também para o lado de uma segurança energética que você tem ao gerar energia por meio da biomassa sucroenergética, poder aí garantir o suprimento de energia para a nossa economia. Aqui no nosso programa, ao largo desses 8 anos, nós sempre colocamos o espaço aberto para que os produtores ligados principalmente à Única e também aos produtores de cana pudessem ter uma voz, pudessem ter um canal de defesa do setor, os trabalhadores, a indústria de base. E eu recordo que eu fiz 2 entrevistas que foram entrevistas que trataram de bioenergia, mas que não foram feitas com produtores. A primeira foi feita com o hoje presidente da FAPESP, que já foi inclusive ministro do Meio Ambiente, José Goldenberg, professor emérito da USP. E o professor José Goldenberg, ele tem sido, ao largo desses últimos anos aí, um árduo defensor da bioenergia, da bioeletricidade, da cogeração de energia a partir do bagaço de cana. E ele tem sido daqueles, e aí eu acho que se você tem uma característica que se aproxima muito a ele, você vem defendendo com todo o grau de dificuldades que existe, com as contestações formais que são criadas, mas não têm sustentação, mas vocês continuam insistindo. E eu perguntei para o professor José Goldenberg, por que essa bioeletricidade não andava? Por que ela emperrava? Quer dizer, a gente produz energia elétrica na época que não chove, principalmente no estado de São Paulo. O grande núcleo de produção, concentração de usinas é o estado de São Paulo. É aqui que se consome mais energia no país. Ela é uma energia limpa, ela é uma energia renovável, quer dizer, ela tem todos os bons atributos que um produto pode oferecer para o mercado. No entanto, nunca foi. E a resposta do professor Goldenberg, ao largo da sua experiência, foi a seguinte: esta turma que está aí, referindo-se ao PT, eles sovietizaram o sistema elétrico do Brasil. Eu até, quando terminei a entrevista, fui dar uma olhadinha no Google lá para ver se a palavra sovietização existe. Lá não existe, mas ela se refere ao sistema socialista ou comunista, onde se faz tudo para que o Estado seja o gerador, o produtor de todos os bens necessários para o consumo e para os cidadãos, né? Então, evidentemente, que estava na cara que tinha essa explicação dele, era uma explicação muito clara. Houve um outro momento que eu fui ao Rio de Janeiro entrevistar o professor Maurício Tolmasquim, que esta semana deixou, depois de 14 anos, a presidência da EPE, empresa de pesquisa energética, a EPE, e perguntei para ele, fiz a mesma pergunta, digo, professor Tolmasquim, por que se fala só bem da cogeração, da bioenergia, da geração do bagaço da cana, energia elétrica, e, no entanto, não há um incentivo, não falo em subsídio, né? Nem eu defendo subsídio, nem com certeza nem você, ninguém vai defender subsídio, mas tem que ter um incentivo para poder produzir. E ele me deu uma resposta um pouco diferente, falou, é porque não tem
os usineiros em determinado momento deixaram de cumprir com seus contratos. Ele repetia, na verdade, um discurso que a presidente Dilma já tinha adotado quando houve um lançamento, um plano safra aqui em Ribeirão Preto. Ela falou também no reunião, no almoço, na casa do então ministro da Agricultura, Wagner Rossi. Ela falou, eu não acredito em usineiro. Então é uma coisa muito... E aí isso ficou muito claro no governo dela, quer dizer, se o pré-sal passou a ser prioridade do governo Lula no segundo mandato, cumprido os primeiros 12 meses, quando ela assumiu o governo, ela realmente virou as costas para o setor e quebrou não só o setor, quebrou a Petrobras, quebrou a Eletrobras e quebrou a economia do Brasil. A razão, inclusive, pela qual ela foi tirada da presidência da República. Eu queria que você comentasse um pouquinho essas definições do professor Goldenberg e também do professor Maurício Tolmasquim. Até porque são professores e você também é professor. Bem, o próprio governo entendeu que havia errado em termos de política energética, o governo anterior, no sentido de pautar a diversificação na expansão da geração de energia em uma ou duas ou três fontes. Então, até bem pouco tempo, toda a expansão do sistema se dava nas grandes hidrelétricas e na energia eólica, por exemplo. A cada 3, 4 anos, precisamos acrescentar uma Itaipu nova no sistema. Então, essa expansão, você pautar em duas ou três fontes, é muito ruim. Quando você tem uma seleção brasileira, como a gente tem, com solar, com a biomassa, com as pequenas centrais hidrelétricas, pautar em uma ou duas fontes realmente não é a melhor condução de política energética. O governo anterior percebeu esse erro e desde 2013 começava a corrigir. Quem mais sofreu nesse período não foi só a biomassa, né? A pequena central hidrelétrica também é uma outra fonte, um outro recurso energético que ficou aí nos últimos anos comprometido por conta dessa falta de diversificação na hora de contratar num ambiente regulado. Então foi um erro reconhecido publicamente, no sentido de que teríamos que ter mudado essa política energética e estávamos mudando a partir de 2013 do lado da biomassa. No final de 2013, início de 2014, começamos a ter o produto térmico separando a biomassa da concorrência direta com as eólicas. E para a pequena central hidrelétrica, agora em 2015 e 2016, também está tendo a oportunidade no ambiente regulado. O que é importante agora nessa transição? O que nós vamos observar é que vamos aprofundar essa necessidade que temos de diversificar a matriz energética num processo contínuo. Não dá para começar estimular a contratação de PCH, biomassa, eólica, solar, de repente parar tudo. Há necessidade de haver uma continuidade na contratação. Nesse aspecto, a biomassa tem muito o que ensinar ou a ser um estudo de caso. Por quê? Porque foi um estudo de caso de sucesso, porque em um curto espaço de tempo conseguimos aí aumentar muito a nossa capacidade de produção. Hoje representamos 4% do consumo nacional, um pouco mais, a biomassa da cana. E a biomassa como um todo, 5% do consumo nacional. Então, há bem pouco tempo era 1%, 0,5%. Então, hoje já é representativo. Mas não houve a continuidade da contratação. Chegamos a acrescentar o equivalente a 1.750 megawatts na matriz energética no ano de 2010, que foi nosso recorde de nova energia, nova capacidade acrescentada no sistema. Isso representou naquela época 1/3 da expansão do Brasil na matriz de energia elétrica. Se nada for feito, em 2020 vamos representar 2%. Então a biomassa, que é um caso de sucesso, também é um ponto de atenção da necessidade que você tem de uma política energética mais regular, mais clara, mais previsível, para que não aconteça com eólica, com solar, o que aconteceu com a PCH e com a biomassa. Então, nesse aspecto, entendo que a nova equipe que está chegando, a anterior já agora no fim, já tinha reconhecido a necessidade de corrigir esses erros e tenho certeza que essa nova equipe vai continuar dando a atenção merecida não só para a eólica, para a solar, mas também para a biomassa, para a PCH. Zilmar, o valor econômico dessa última terça-feira, ele anuncia que a chegada do matemático Luiz Augusto Barroso,
sócio-diretor da PSR Consultoria de Energia, que substitui o professor Maurício Tolmasquim, que esteve à frente da presidência na EPE nesses últimos 14 anos. Você conhece o Luiz Augusto Barroso. O que pode mudar em termos de expectativa para os produtores de bioenergia a partir de biomassa com essa mudança na EPE? Ontem mesmo, né, o Barroso foi à imprensa e mencionou a importância que tem as energias renováveis no planejamento do sistema elétrico. Então é inegável, né? É um recurso técnico que nós temos realmente renomado, que é o Luiz Barroso. Tenho certeza que ele vai continuar empregando na EPE essa visão que ele tem das fontes renováveis. Ele é um homem de visão de mercado, né? Sim, que conhece a biomassa eólica, a solar. Tenho certeza, dado que o Brasil, como mencionei no começo, assumiu com metas ambiciosas lá na COP21, no caso da energia elétrica, é aumentar a produção com a geração de energia eólica, solar, biomassa, hoje em torno de 10%, chegar em 2030 com 23%. Então é uma meta ambiciosa que não dá para ser cumprida somente com eólica e solar. Então a biomassa vai poder ajudar e tenho certeza que o Barroso, a equipe da EPE, vai continuar enxergando a biomassa como um recurso valioso para cumprir uma meta tão importante como é a da COP21. Em relação ao nosso novo ministro de Minas e Energia, qual é a sua expectativa em torno dele? Bom, a melhor possível, no sentido de que ele está se cercando por uma equipe muito competente, né? O Paulo Pedrosa, que é o novo secretário executivo, é um líder, foi um presidente da Associação dos Grandes Consumidores Industriais, já foi diretor da ANEEL, já foi presidente da Associação dos Comercializadores de Energia, então tem uma visão técnica e abrangente realmente acima da média. Então foi uma ótima indicação. Agora com o Barroso na EPE, tenho certeza que vai formar uma dupla muito importante aí para a expansão das renováveis no sistema elétrico. E o Fórum Nacional do Setor Sucroenergético, presidido pelo André Rocha, já tinha agendado uma reunião nesta última quarta-feira com o novo ministro para tentar, inclusive, iniciar uma interlocução do setor como um todo em relação a uma agenda de trabalho e já havia uma expectativa realmente de mudanças. É isso mesmo. É importante do lado da bioeletricidade levar a pauta da continuidade da contratação de projetos no setor. Não é possível, não é indicado que nós conseguimos já vender nos leilões, em 2008, por exemplo, mais de 30 projetos. O ano passado vendemos 3 projetos. Então isso é muito ruim como sinal para a cadeia produtiva do setor sucroenergético. Então, temos uma capacidade instalada importante, significativa, em Sertãozinho, em Piracicaba. Agora é aproveitar essa know-how que nós temos aí para resgatar, revitalizar essa cadeia produtiva tão importante. Zilmar, no ano passado o álcool, o etanol, ele conseguiu preços melhores aos produtores, o açúcar vem subindo, tendência de subir, continuar subindo mais ainda. Nesse momento o Brasil é fornecedor de açúcar a países tradicionais exportadores, como a Tailândia, como a Índia. Continuamos mandando açúcar via Mianmar, com sistema de contrabando para dentro da China, né? Os preços continuam sendo preços bons, o dólar, a moeda nos ajuda também. Mas em relação à bioeletricidade, nos leilões os preços não foram até esse momento realmente preços animadores, é isso? Olha, como já mencionei, até houve uma melhora já na gestão anterior, ao separar a biomassa da concorrência direta com as eólicas. Ainda não é o modelo perfeito, porque colocou a biomassa concorrendo diretamente no mesmo produto nos leilões, com gás natural e carvão. Então, do ponto de vista das emissões, não há como comparar carvão com biomassa. Bom, mas enfim, é uma imperfeição que essa nova equipe ainda vai ter que corrigir. Bem, mas houve uma melhora, Ronaldo, a partir aí de 2014 nos leilões regulados. A dificuldade que nós enxergamos é que não há uma continuidade ou previsibilidade dessa melhora. Traduzindo isto, em um momento o preço do leilão foi para R$ 281.
como o leilão é divulgado, o preço do leilão é divulgado depois que você faz o cadastro, então você não tinha uma boa perspectiva com relação ao preço. De repente foi para 281 e poucos projetos acabaram comercializando porque não teve como participar do cadastro. Aí no leilão seguinte, quando você já tinha criado uma expectativa, não, agora vai melhorar o preço. Aí veio o leilão A-3 e foi para 218, 219 reais. Derrubou o preço. Puxa vida, um balde de água fria. Agora veio para 251 reais o último leilão A-5. Essa imprevisibilidade é muito ruim. Por que em algum momento vale 281, depois 251 e depois 218, 219 para a biomassa? Então é importante ter uma continuidade, primeiro, que haja leilão para a biomassa. Segundo, havendo leilão regular para a biomassa, que o preço tem uma lógica, uma continuidade de melhora. Por quê? Nós temos hoje uma grande capacidade de fazer o retrofit, a reforma das usinas existentes, dado que ainda não é um cenário, não estamos vendo um cenário de expansão de novas usinas, né? Então, para fazermos o retrofit, há uma necessidade normalmente de um preço melhor do ponto de vista aí do que tem sido pago nos leilões regulados. Então, se você cria essa expectativa positiva, não, foi 251, agora vai melhorar um pouco, depois um pouco, e for reconhecendo os benefícios que essa energia tem para o sistema, em algum momento, de forma consolidada, o setor vai comparecer. Hoje esse preço ideal seria quanto? É difícil falar em preço ideal, porque o setor não é homogêneo. Então cada projeto vai ter a sua vida. O que é importante, repito, Ronaldo, é que haja continuidade na melhora do preço. Se foi 281, puxa vida, cai para R$ 219 reais, com as condições de financiamento sendo mais restritivas, com a questão de câmbio mudando, com a questão macroeconômica mudando. Você quebra toda a expectativa do investidor em energia renovável. É importante termos essa previsibilidade nas regras do jogo, que hoje nós não temos. Eu fiz um comentário no nosso último programa, não sei se você recorda disso. Eu tinha recebido uma informação de um grande empresário da indústria de bens de capital que atendia a projetos de cogeração de energia, fabricante inclusive de caldeiras, e ele tinha fechado um grande contrato com um grupo de usinas consolidado. Quer dizer, aqueles que estão fora daquela relação dos comprometidos, que têm dívidas, que têm recuperação judicial, não. Era um grupo consolidado. E eles fizeram um projeto, essa empresa fez, uma empresa aqui de Sertãozinho, uma grande empresa de Sertãozinho. Ela fez o projeto, o grupo de usinas levou o projeto ao BNDES e não houve financiamento. Antes eles já tinham entrado num dos leilões e tinham feito uma venda considerável e esse próprio documento de venda serve como garantia para o BNDES. O BNDES não financiou. O que aconteceu? O grupo voltou, pagou o projeto e desativou a ideia de montar uma estrutura mais eficiente de cogeração de energia. Eu faço esse primeiro comentário e entro na mesma linha. Nessa mesma terça-feira, professor Gilmar, o jornal Valor Econômico publica também uma matéria que Vale do Paraná e Albioma fazem joint venture em cogeração. E aí falam de um negócio envolvendo aí um aporte de 100 milhões de reais para aumentar a capacidade instalada da Vale do Paraná. Aí comenta-se também que a geração de energia, a fábrica consome apenas hoje parcela das 540 mil toneladas de bagaço que resultam da cana processada, enquanto outra parte é vendida a usinas da região. Quer dizer, é um fato novo, de uma nova unidade de cogeração, cujos sócios passam a ser um grupo, esse grupo Albioma ele é formado, tem como sócios... Não, a Vale do Paraná tem como sócios o grupo Guatemalteco Pantaleon, 60%, a colombiana Manuelita com 40%. E aí se fala nesse novo investimento que está sendo feito. O que muda a última entrevista sua faz um ano. O que mudou de um ano para cá? Quer dizer, há um ano o BNDES não financia nada mais
E agora nós temos 12 meses depois aí o lançamento, um investimento já de 100 milhões de reais numa unidade de cogeração. O que mudou nesse período? Olha, esse é um bom gancho para mencionar justamente o leilão A-5, que foi onde foi comercializado esse projeto mencionado aí por você. E por que eu volto à questão do A-5 que aconteceu agora no final de abril? Porque, ao que tudo indica, deve ser o único leilão que a biomassa vai poder participar em 2016. A biomassa da cana, vendeu 5 projetos, incluindo aí um projeto de biogás a partir da vinhaça. Então, se você fecha a porta para a biomassa, então você fala para a biomassa, 2016 já acabou em abril para vocês. Mas já estão agendados 2 leilões, um para a eólica solar e também para as PCHs, que vão acontecer agora no meio do ano e outro em outubro. Por que a biomassa não pode participar desses leilões? Então, como política energética é muito importante, por isso que eu volto a frisar, primeiro, que tenhamos a possibilidade da biomassa participar de todos os leilões que ocorram no ambiente regulado. Não há por que fechar a porta para a biomassa num ano tão importante como é 2016. Então, a gente poderia ter uma continuidade disto com novos projetos até o final do ano, mas nós não vamos poder participar dos próximos 2 leilões de reserva que vão acontecer até o fim deste ano. E também volto a lembrar o seguinte, nós chegamos a cadastrar neste leilão que você mencionou, o A-5, na verdade habilitar 41 projetos. A fonte biomassa como um todo chegou apenas com 7. 5 de biomassa da cana e 2 de resíduos de madeira. Se nós vendêssemos os 41 projetos e não apenas 7, de acordo com o BNDES que você cita, daria para gerar 30 mil empregos diretos. Então nós damos uma resposta muito rápida para o setor elétrico. E dá para tentar imaginar, dá para calcular o que representaria de investimentos desses 41 projetos para conduzir? Bom, você acabou de dar... Sim, pois é, 100 milhões aqui, né? 100 milhões de reais. Então, entendo que é uma escala até maior, porque são projetos também de outra natureza, pode ter um valor até superior a esse que você mencionou. Imagina, a injeção direta aqui na veia, em Sertãozinho, em Piracicaba, 20 caldeiras novas, 15 caldeiras novas, 40 turbinas novas, você movimenta ou revitaliza a economia num momento crítico. Nós estamos aí, acabou de ser divulgado 11 milhões de desempregados, saiu hoje a notícia com relação à economia brasileira. Se você tem a capacidade de gerar na indústria renovável 30 mil empregos, então você tem que olhar com cuidado esses 41 projetos que foram habilitados. Por que não liberar a participação da biomassa nos 2 próximos leilões de reserva? Então essa falta aí de continuidade, de cuidado com a fonte biomassa, esperamos que a nova equipe tenha esse cuidado, esse esmero com relação à biomassa. E hoje é desnecessário repetir, mas vamos enfatizar, você falou as indústrias de Sertãozinho, as indústrias de Piracicaba, a tecnologia para cogeneração 100% nacional, não é? Na verdade são centros de excelência que exportam equipamentos. Tecnologia, enfim, realmente olhar com mais cuidado aí, potencial, resposta rápida nós temos. Então, efetivamente, é uma oportunidade, uma janela que nós temos aí para poder trabalhar com a biomassa, que entendo que a nova equipe vai estar centrada em tentar nos ajudar a avançar nos leilões regulados. Tem o ambiente livre, né, que também é um outro importante nicho de mercado que pode expandir, mas ainda somos reféns do ambiente regulado, normalmente por um ponto que você acabou de mencionar, porque ele serve, quando você vende um contrato com 20 anos de duração ou 25 anos, se for um leilão A-5, reajustado pelo IPCA, é óbvio que isso serve como garantia, ou boa parte da garantia que você tem que dar junto ao órgão de fomento, ao BNDES, por exemplo. Ainda no ambiente livre, há uma necessidade de criarmos mecanismos de financiabilidade com contratos de prazos bem maiores do que a gente tem observado.
Então, por isso que a gente ainda é refém do ambiente regulado e toda vez que eu venho aqui acabo mencionando, ou você lembra, dos leilões, né? A gente vai insistindo. Você assumiu a Única quando? Que ano que foi? Início de 2009. 2009. De fato. De lá para cá a gente vem repetindo, no mínimo uma vez por ano, e vem batendo, e é o que eu falei do professor Goldenberg. Um dia ele não vai mais falar, há um potencial, vai falar, estamos utilizando aquele potencial que estava adormecido. Esse é um assunto, me parece, interessantíssimo para vocês discutirem no evento que vai ser promovido durante a próxima FenaSucro, agora em agosto. Sim. Talvez pudéssemos usar a FenaSucro aqui em Sertãozinho, quando o mundo todo está voltado aí para o setor sucroenergético, e aproveitar esse momento político de transição também, trazer essas autoridades que hoje passam a comandar e a dirigir e a pensar o setor energético brasileiro para discutirem essa pauta. Eu queria que você comentasse um pouquinho, você pediu até para lembrá-lo de que tem esse evento, que é um evento importante durante a FenaSucro. Verdade. Pô, a Única tem uma parceria bem relevante com o 6IBR. Nós estamos fazendo já o 6º seminário de bioeletricidade. Começamos de forma tímida, numa sala, ou na Única, ou aqui no 6, e desde o ano passado, esse seminário, organizado pelo 6IBR e pela Única, acaba frequentando aí a FenaSucro, sendo dedicado um dia agora para a biomassa, para a bioeletricidade. E esse dia vai ser dia 24 de agosto. Nesse dia a gente vai ter um dia inteiro de palestras, onde nós teremos a presença do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, de representantes de associações, do secretário de Energia, do Estado de São Paulo, da Agricultura, vamos convidar também, e de executivos do setor. Então vai ser novamente um ótimo momento para discutir, relembrar esse potencial que nós temos, que você acabou de mencionar aí na FenaSucro. Então todos aí os seus telespectadores estão convidados a participar lá na FenaSucro, dia 24 de agosto. Quantas são as usinas hoje ligadas à Única que efetivamente produzem energia elétrica e vendem para o sistema? Olha, a Única tem mais de 130 usinas associadas. Devemos ter muito mais do que a metade gerando energia elétrica para a rede. É que às vezes do lado do setor elétrico, uma mesma usina pode ter duas outorgas, então acaba contando em duplicidade. Mas como um todo, a gente pode citar um dado que nós compilamos, que de 365 usinas, nós temos no Brasil, né, operando, isso com base em início de 2015, nós tínhamos 177 usinas exportando, ou seja, metade exporta e metade não. Você tem escrito artigos, você tem dado entrevistas aos grandes veículos da mídia nacional e internacional, destacando que um dos pontos fortes da bioeletricidade, da cogeração de energia a partir da biomassa, do bagaço da cana, nós temos uma economia considerável de água. E a água é um bem finito e é um bem cada vez mais caro. E todos, não tem uma dona de casa, não tem um cidadão brasileiro que não tem ainda o estigma e a imagem da seca, da possibilidade de não termos mais água. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O ano passado nós geramos para a rede, nem conto o alto consumo, para a rede, para o sistema interligado, 20 terawatt-hora. Isso representou a poupar algo como 14% da água nos reservatórios das hidrelétricas do sudeste, centro-oeste do país, que é a principal caixa d'água do sistema elétrico. Bem, por que isso é tão relevante? Porque se você pegar o quanto que nós tínhamos nos reservatórios em novembro de 2014, nós tínhamos 16%. Em janeiro, 17%, 18% de reservatório e agora, em abril, chegamos a 60%. Então houve uma recuperação muito rápida dos reservatórios. É óbvio, choveu bastante nesse período, mas também por conta da força do apoio que a biomassa dá por gerar justamente nesse período seco na região Centro-Sul, entre abril e novembro de cada ano. Então imagina, se você pegar novembro de 2014, que estava em 16%, imagina se não houvesse a biomassa ajudando naquela oportunidade.
já teríamos tido aí um apagão há muito tempo, né? Então, poupar 14% da água dos reservatórios é algo que tem que ser muito valorado nos leilões, por exemplo. Então, ainda é necessário, por isso a gente retoma a esperança nessa nova equipe, de um ponto de vista bem mais técnico, tentar precificar estas externalidades e colocar dentro do leilão, para a gente realmente ganhar competitividade, para a gente valer, né, para que o preço remunere o que realmente a biomassa vale. Não só na questão de poupar água, mas também das emissões que eu já mencionei. Outra questão muito importante é evitar custo, investimento em transporte, porque eu não estou na região norte. O principal potencial da biomassa está na região centro-sul, do lado da carga, do centro consumidor, que também vai evitar perdas técnicas no sistema. O elétron não vai ficar transitando lá do norte para o sudeste, do sudeste para o sul. Não, eu estou gerando do lado do centro consumidor. Então tudo isso, Ronaldo, tem que ser revisitado novamente e espero, tenho certeza, que a biomassa neste processo aí de transição vai acabar sendo valorizada nos certames. O ministro-chefe da Casa Civil do governo, Fernando Henrique Cardoso, 2001, 2002, que foi o gestor da crise do apagão, Pedro Parente, que veio depois, foi para Porto Alegre, foi ser diretor do grupo de mídia RBS, depois aceitou o convite para ser presidente e CEO da Bung, e nessa condição também assumiu a presidência do Conselho Deliberativo da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, entidade da qual você é o responsável pela gestão e pela política de bioenergia. Ele assumiu agora a presidência da Petrobras. Evidentemente que ele conhece o setor, ele sabe das demandas do setor e sabe também que um dos pecados que foram feitos pela presidente Dilma e pelas gestões anteriores, fora o assalto à Petrobras, aos cofres da Petrobras, a omissão e a falta de gestão na Petrobras criou aí buracos enormes, né? Um deles é exatamente a questão das termoelétricas. Quer dizer, há um débito vultuoso da Eletrobras para com a Petrobras que não precisaria ter sido criado. Quer dizer, vendeu-se diesel para termoelétricas, quando o custo da energia termoelétrica beirava, se eu estiver errado no número, se me corrige, mas 550, 600 reais, chegando às vezes até 700 reais, e nós estamos minguando aí, falando de 200 e poucos reais aí para bioenergia. Você acha que essa chegada do Pedro Parente à presidência da Petrobras pode colaborar também para mostrar um pouquinho para o governo a importância que tem aí o setor sucroenergético? Entendo que sim, não só por ele conhecer o setor sucroenergético, né, por ter dirigido aí, sido presidente do Conselho da Única, mas também pela própria Petrobras, como você bem mencionou, sim, é um grande agente não só no segmento de petróleo e gás, mas um importante agente no setor elétrico. Então é óbvio que ele vai ter um cuidado em identificar ou apontar eventuais falhas de planejamento que estejam ocorrendo. E você bem mencionou essa questão, foi importante, se a gente pegar o ano de 2014, que foi aquele momento em que se havia uma insegurança muito grande se haveria algum apagão, racionamento naquele momento, e aí o governo naquele momento saiu procurando as possibilidades para um atendimento de curtíssimo prazo. Um deles era a geração a diesel, óleo combustível, pagar 700, 800 reais, realmente é por falta de um planejamento mais dedicado, mais cuidadoso. E naquele momento também o setor sucroenergético foi lembrado, e eu posso citar que a gente fez um levantamento naquela época em que apontou que do parque instalado que nós temos 11 mil megawatts instalados no setor sucroenergético. Desse total, em torno de quase 20%, 2 mil megawatts, nós temos em turbinas de condensação. Turbinas que podem operar independentemente da safra, como se fosse uma térmica convencional. É óbvio que para operar 11 meses direto, você vai ter que fazer um estoque, um planejamento do estoque da biomassa, com palha, cavaco de madeira, bagaço de terceiros ou próprio. Então não é da noite para o dia que nós vamos conseguir fazer essa geração ficar aí de janeiro a novembro, vamos supor. Mas naquele momento foi importante para a gente mostrar para o governo que se há um planejamento
pelo menos 6, 7 meses antecipado, até nisso a gente é capaz de ter uma geração mais firme, mais estável, como substituindo até o óleo diesel que você acabou de citar aí, que pode chegar a R$ 1.200 o megawatt-hora no momento de crise. Então, até nisso, numa resposta de curtíssimo prazo, o setor sucroenergético pode dar para o setor elétrico. Então, realmente é algo louvável, importante ser mencionado. Você acha que a gente pode imaginar de ver mais usinas cogerando energia no período da entre-safra? Que nem a gente tem visto, aqui mesmo em Sertãozinho, nós vimos, quem passava aqui, quem conhece, quem é da cidade, né, conhece o setor, sabe que em outubro, novembro, as usinas, pelo menos antigamente, elas paravam suas atividades e iam passar por esse período de reforma. O que a gente tem visto nos últimos anos, usinas trabalhando. Quer dizer, pelo menos estão queimando bagaço, produzindo energia elétrica, cumprindo seus contratos. Bom, como eu mencionei, a tecnologia já está instalada e já é disponível. Nós temos aí 20% em turbinas que podem operar, na capacidade instalada total, podem operar direto na entre-safra. É óbvio que tudo isso vai depender de uma equação econômica. No curto prazo, de repente com a queda no preço no mercado livre, pode inviabilizar essa geração fora da safra, por conta aí de que a gente observou aí um excesso de oferta e a demanda por energia caiu, né? Pela primeira vez, imagino que já faz uns 5, 6 anos que não havia queda no consumo, de repente até o consumo de energia elétrica caiu em 2015 para 2016. Mas isso é pela retração econômica, né? Demorou um pouco a bater, mas bateu. Sim, bateu. Bateu primeiro na indústria, em termos de energia elétrica, e agora está batendo nas residências. Hoje nós temos um excesso de energia até, não é isso? Se você olhar o portfólio das distribuidoras que contratam energia para atender às residências, as distribuidoras no consolidado estão mais do que 110% contratadas, ou seja, acima de 10% das suas necessidades. Isso é uma equação que tem que ser resolvida aí no curto, médio prazo, porque é uma sobra que vai levar ao prejuízo para as distribuidoras e realmente não é uma situação adequada, porque as distribuidoras significam a entrada do caixa que irriga toda essa cadeia produtiva. Por outro lado, nós geradores vendemos em contratos de longo prazo, não há como repactuar esse contrato. Então é uma equação que tem que ser discutida, verificada, desde que se preserve o direito também de quem vendeu a energia, não haja uma frustração na sua receita. Eu recordo que você acompanhou há 3, 4 anos, talvez um pouco mais, uma visita do então secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, à usina Mogiana, para ver lá o sistema de enfardamento e coleta de palha de cana para ajudar também na cogeração. Como é que está essa questão da palha de cana para se somar ao bagaço para a produção de energia? Tem avançado bastante, né? É algo que bastante promissor. Quando você pega o potencial da biomassa, calculado pela própria EPE, se pegar o ano de 2015, nós geramos 20 terawatt-hora, como acabei de mencionar. Mas só olhando o potencial, a biomassa que já existe nos canaviais, bagaço e palha, daria para gerar mais de 6 vezes o que geramos em 2015, de acordo com a EPE, nem é de acordo com a única, de acordo com a própria EPE. E se você abrir esse potencial, metade viria da palha. Então a palha tem um baita potencial em termos de poder calorífico, quase 2 vezes do bagaço, então é bastante promissor. Estamos numa curva de aprendizado, essa curva foi acelerada por conta lá de 2014, dos preços aquecidos no mercado de curto prazo, agora foi um pouco interrompida por conta aí da queda no mercado de curto prazo, o que a gente chama preço de liquidação de diferença, que chegou no seu patamar mínimo há poucos meses, mas ainda assim, como um projeto estruturante, é muito importante para o setor. E certamente vai avançar essa curva de aprendizado. O que é importante termos em mente, Ronaldo? Volta ao começo da entrevista, é uma continuidade da política energética. Você acabou de citar projetos aqui na região de aproveitamento da palha. Puxa vida, mas se eu quero um contrato de longo prazo para viabilizar esse projeto, em 2016 não vou ter nos leilões. Por quê? A última oportunidade se deu agora em abril. Por isso que é importante a continuidade na contratação da biomassa para não abrir buracos para frente
nessa cadeia produtiva. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a sua participação e torço, com certeza o telespectador também torce, para que vocês consigam serem persistentes, serem insistentes e consigam convencer a esse novo governo que aí está para as vantagens que a cogeração oferece, não apenas como renda ao produtor, mas também como benefícios à população. Nós temos aí os benefícios ambientais, nós temos aí compromissos firmados já na própria COP de Paris aí do ano passado. O Brasil subscreveu lá uma meta que ele conta e precisa da bioeletricidade para atingir isso. Certamente não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar esse potencial que a biomassa tem. Tenho certeza que ela vai estar na mesa aí novamente com política energética para ser discutido. Muito obrigado aí pelo convite. A você também, telespectador amigo, nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado do TV Brasilagro. Até lá, muito obrigado.